Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou dar aula para o sétimo ano. O assunto de hoje vai ser sobre os povos pré-colombianos. Por que pré-colombianos? Foi antes da chegada de Colombo aqui à América. A gente vai falar de três povos: os maias, os astecas e os incas, tá? Vamos começar pelos maias. Os maias é um povo que, por exemplo, quando os espanhóis chegam aqui, eles eram um povo que já tinha dizimado, tinham desaparecido misteriosamente e até hoje não tem uma teoria que tente achar essa verdade. Tanto é que tem cidades que incas que se perderam no meio da mata, que a mata tomou conta, e só mais ou menos no início do século XX que vão descobrir essas cidades e sem nenhum um mistério no ar, sem saber o porquê eles vão desaparecer. Mas os mais, incrível que pareça, eles eram muito bons na matemática, astrologia, ela também tinha muitas artes e também a arquitetura, tá? Tanto é que na arquitetura eles vão fazer grandes pirâmides, que na realidade eram verdadeiros templos na qual eles construíam e onde faziam sacrifícios humanos. Eles faziam esses sacrifícios no intuito de agradar os deuses, tá? Outra coisa também que vai acontecer é que esses povos maias, por exemplo, eles se localizavam ali na cidade de hoje da Guatemala, Belize, Honduras e a península de Yucatán. Sendo que essas cidades que vão surgir ali, elas não têm uma centralização. São cidades, estados. Mas por que chamam todas elas de maias? Porque elas tinham aquela ligação religiosa e uma ligação linguística. Então, por eles falarem o mesmo idioma e por adorar os mesmos deuses, então eles tinham aquela coisa de uma aproximação, mas na realidade cada cidade era dirigida ou administrada por um chefe, tá? Que não era, no caso, um poder centralizado. É como na época, quando a gente fala da Mesopotâmia, que a gente já estudou, por exemplo, lá no sexto ano, que falava que na realidade a Mesopotâmia não era um país só. Era o quê? Eram várias cidades e estados. Era a mesma coisa com os maias, eram cidades-estados. A sua alimentação, os alimentos deles era baseado no milho, tá? Então eles plantavam o milho para alimentar o seu povo. Como eu falei para você, também vai ter muitas escritas através de artes que o pessoal vai falar que são hieroglifos, que são uma linguagem que você ainda, muitos ainda tentam interpretar esses símbolos que estão lá nessas pirâmides e que estão espalhados por todas essas cidades, tá? E não tinha uma escrita, mas sim por símbolos. E outra coisa também era nessas pirâmides que existiam as cidades, que é como se fosse um pátio, tinha as pirâmides e essas pirâmides viviam próximo delas sempre os reis e os sacerdotes, tá? O povo mesmo vivia um pouco mais distante, que existia o camponês e existia também os escravos, tá? Que normalmente eram é, inimigos, né, dos povos mais. Mas também muitos deles, por exemplo, aqueles guerreiros mais fortes que eram capturados, eles eram na realidade sacrificados, tá? Uma das coisas também que vai desenvolver no caso dos maias vai ser o calendário. Incrível que pareça, o calendário deles tinha 365 dias, só que não era igual ao nosso, que era dividido, nosso aqui é dividido, tem a semana, que é 7 dias, 30 dias do mês, ou dependendo do mês é 31, ou até 28, que é o mês, por exemplo, de fevereiro, no ano bissexto, 29, tá? O deles era um dia após o outro.
tanto é que o calendário deles é representado numa roda. Essa roda era assim, começou aqui, e ia contando o dia, direto. Não tinha essa coisa de semana, não. Ia, pá. Quando começava o ano novo de novo, e assim ia. Não tinha aquela coisa de semana, como no nosso calendário aqui, que é o calendário cristão, tá? Outra coisa também é que eles adoravam o sol, tá? E a lua. E o calendário deles, por exemplo, era baseado no calendário solar, tá? Que são, no caso, 365 dias, tá? Então é assim que vivia esses povos maias. Não tem muito mais informações, apesar que os estudos ainda estão muito grandes hoje em dia sobre esses povos que viviam ali, tá? Mas, como eu falei, quando os espanhóis chegaram aqui, tinha algumas cidades que tinham pouca população, mas assim que os espanhóis chegaram, dominaram rápido e aqueles que viviam ali acabaram fugindo daquelas cidades. E assim é as cidades, é a civilização maia. Agora a gente vai falar sobre os astecas, tá? Os astecas, eles simplesmente eles viviam ali naquela região onde é o atual México. Os astecas simplesmente tinham várias civilizações que já viviam ali e já tinha até uma certa ligação no sentido de ter o controle da matemática, faziam grandes cidades, mas e aí o que, que vai acontecer? De repente, os astecas vêm conquistando esses povos sem eles menos esperar. De repente, os astecas invadem e dominam toda essa população. Em troca, eles tinham que pagar para os astecas impostos. Impostos esses que não era como hoje, né? Que a gente fala imposto, fala dinheiro. Lá, mas era mais alimentos, tecidos e roupas que eram dados para eles com pagamento de impostos. Os astecas vai dominar aquela região todinha ali e, incrível que pareça, ele tinha um exército muito bem organizado e também eles, por exemplo, tinham o jaguar, um grande deus, né? Eles viam nesse animal o jaguar, por ser um animal poderoso, eles até se fantasiavam. Então esses guerreiros eles se fantasiavam e usavam máscaras para assustarem seus inimigos, tá? Outra coisa também que eles vão fazer, como eles eram muito bons na matemática, arquitetura, astrologia, tanto é que era usado, o seu calendário era mais ou menos igual ao nosso também. Tinha 365 dias, tá? E como eles eram grandes arquitetos, o que que acontecia? Eles faziam essas pirâmides bem altas e lá eram também feitos sacrifícios de pessoas, sendo que tinha uma certa acontecimento que histórico que eles botavam os guerreiros para lutarem. O guerreiro que vencia o outro, certo? Como prêmio, ele ganhava o direito de ser sacrificado e dar o seu coração como oferenda para os deuses, para que eles não passassem fome ou tivessem algum problema. Então, para vocês verem aí como funcionava a parte religiosa deles aí. Outra coisa também, eles plantavam milho, e outra coisa também, o cacau, o chocolate. Tanto é que o chocolate era considerado uma bebida dos deuses. Tanto é que só quem bebia o chocolate naquela época era só os reis ou os sacerdotes, algum nobre, tá? O povo mesmo não tinha o contato com esse tipo de bebida. Outra coisa também que eles vão plantar é tomate, abacate, por exemplo, tá? Então eles também faziam comércio entre eles,
tá? Esse comércio era feito na qual tinham os seus comerciantes, que eles não eram só comerciantes, mas também espiões, porque eles contavam as histórias que acontecia e levava lá pro rei, ó, tá acontecendo isso aí, fica de olho. Outra coisa também que eu vou falar aqui, que as cidades, tá? Como eu falei aqui, é, as cidades deles foi criada, a primeira cidade foi em Tenochtitlan, uma cidade até um nome até complexo para falar, tá? Que na realidade era uma ilha, tá? Onde eles vão criar essa cidade, que vai ser a capital do império e vai ser interligada por canais, tá? Então a pessoa queria passear como se fosse uma Veneza, né? Com seus canais. E no caso dessa cidade Azteca também tinha essa ilha, que foi feita a cidade de Tenochtitlan, que tinha esses canais onde as pessoas se comunicavam. Teve uma certa situação que a cidade cresceu tanto, para vocês terem ideia, chegou a mais ou menos 250 mil pessoas, tá? Claro, comparando com a cidade de hoje, é muito pouca gente, mas para aquela época era muito. Para vocês terem uma ideia, na mesma época, Londres, que era uma cidade importantíssima da Europa, tinha assim 100 mil pessoas. E essa cidade azteca tinha 250 mil pessoas. Só que vai chegar uma época que o povo vai crescendo e começa a não ter alimento suficiente para todo mundo. E o imperador azteca pensou, poxa, o que, que eu posso fazer para ajudar? Então ele começou a criar no lago algumas ilhas artificiais, onde o pessoal começou a fazer as suas casas e também plantar. Só que eles começaram a plantar e produzir até além do que eles precisavam. E assim conseguiram superar a fome. O nome dessa ilha artificial é Chipampa, tá? Que foi uma ilha artificial onde foi produzido alimentos para aquele momento de que as pessoas estavam passando fome. E outra coisa, usavam de esterco as fezes humanas, as próprias fezes humanas eram usadas como esterco para ajudar a plantar. Como eu falei, eles plantavam milho, plantavam amendoim, plantavam vários tipos de tomate e assim vai. A base da alimentação deles era essa, tá? Outra coisa também, como eu falei aí, já tinha falado, foi os guerreiros, né? Os guerreiros, eles iam para a guerra, sempre tentavam capturar aquele guerreiro mais valente. Quando ele era aprisionado, ele era sacrificado, tá bom? O comércio, eu já falei para vocês também que o comércio era um comércio que tinha várias estradas que interligavam o império e nela os comerciantes iam fazendo comércio e assim nesse comércio que eles faziam, eles aproveitavam para recolher o que o povo estava falando, o que estava acontecendo na região. E esses comerciantes iam lá e, como espiões, falavam pro rei o que estava acontecendo. Vamos ver outra coisa aqui também. Para a gente terminar aqui, antes, quando os espanhóis chegaram aqui, tinha uma lenda dos astecas que falava o seguinte, que ia vir do céu os deuses na qual ia trazer uma nova era. E de repente, na linha do horizonte do mar, aparece quem? Os espanhóis, nas suas caravelas. Mas vocês podem ver que na linha do horizonte parece assim que o céu termina lá. Tanto é que na Idade Média diziam que a Terra era chata. Então eles achavam que quando vê aquelas embarcações, achavam que eram os deuses chegando. E quando os espanhóis chegaram aqui com Hernán Cortés, certo? Chegou em cima de cavalo, ele desembarcou em cima de um cavalo. Então, como eles não tinham conhecimento do cavalo, eles não conheciam esses animais, o que aconteceu? Eles se espantaram e falaram, caramba, os deuses, olha o tamanho dos deuses, tá? E eles foram recebidos com muita cortesia, tá?
que vai acontecer? Cortês vai exigir deles onde está o ouro e a prata, e eles falam que o ouro é um presente do Deus Sol que mandaram para eles, mas não tinha um valor monetário. Os astecas não tinham isso. Então, como eles não falam, o Cortês mata o imperador Moctezuma II, vai matá-lo, tá? Vai mandar matá-lo, e o povo vai se revoltar e vai expulsar os espanhóis inicialmente. Os espanhóis fogem, certo? Só que Cortês, ele volta com um exército muito mais poderoso e se junta também àqueles povos que os astecas tinham dominado. Porque esses povos falam assim, pô, vamos nos juntar a ele contra o inimigo comum e vamos atacar os astecas. E assim eles conseguem dominar os astecas. Só que aqueles povos que ajudaram os espanhóis com Hernán Cortés para conquistar o Império Azteca, depois, vamos dizer, se tornar escravos dos espanhóis no período de tempo aqui que os espanhóis vão ficar aqui pela América antes da independência desses países, tá? Principalmente o México. Então, assim termina a civilização asteca, tá? Agora a gente vai falar de outro povo. Nós vamos falar agora dos Incas, tá? Os Incas, eles viviam ali onde é hoje, onde é a Cordilheira dos Andes, tá? Que fica ali no Chile, ali no Peru, tá? Eles vão ficar naquela região ali. É um povo também que vai surgir no meio de montanhas, tanto é que locais ali locais tão altos que às vezes a gente que não está acostumado a ir nessas cidades, a gente não consegue nem respirar, tá? Os Incas, por exemplo, eles são povos que também vão dominar aqueles povos ali daquela região e vão montar o seu império. Para interligar o seu império, eles vão criar estradas, tá? Que vão ligar uma cidade à outra, até para fazer com uma certa facilidade a se deslocarem ali no Império, tá? Outra coisa também que os Incas vão dominar vai ser na qual eles, para plantar, eles vivem em montanhas, mas como eles vão plantar ali naquela região, já que é só de montanhas? Então eles vão criar terraços, tá? Vão fazer plataformas assim de terraços, na qual a água que desce lá das Cordilheiras dos Andes, certo? Que desce ali pelas montanhas, eles vão, bem dizer, canalizar essas águas, tá? E vão fazer esses terraços. E esses terraços são feitos plantações e a água que desce ali, eles desviam para aqueles terraços para molhar as plantações e a água vai descendo e vai embora direto, tá? Um dos principais alimentos deles também vai ser o milho, tá? Sendo que, diferente dos maias, dos astecas, que tinham seus hieroglifos, os maias não tinham, os incas não tinham nenhum tipo de escrita, eles tinham os quipôs. Os quipôs, eles normalmente é usado, muitos dizem como escrita, outros como matemática. Então são vários um cordão com vários cordões que tem vários nós e cada nó daquele ali simboliza alguma coisa, tá? Uns dizem que é a nível matemático, outros dizem que também existe uma escrita ali através destes nós. Tem vários tipos de nós, tá? Que vai se perder com o tempo e o pessoal não sabe mais ou menos como interpretar esses nós, tá? Outra coisa dos Incas que eu quero falar aqui, por exemplo, são as suas principais cidades, tá? Para vocês terem uma ideia, a cidade de Cusco, tá? Vai ser uma das cidades e também capital do Império Inca e vai ser criado, tanto é que tem um desenho animado que tem lá na Onda do Imperador que conta sobre os povos incas, tanto é que o próprio nome do personagem é Cusco, tá?
Como eu falei, a sua agricultura era feita em lajes, eles plantavam muito milho e também esqueci de falar, a batata. Para vocês terem uma ideia, eles tinham mais de 200 tipos de batata, tá? Tanto é que o pessoal até brinca, pô, nós temos que agradecer os incas pelas batatas. Se hoje existe batata frita é graças aos incas, tá? Outra coisa também, como eu falei aqui, as estradas que vão ser feitas por eles, tá? E outra coisa também que vai acontecer, que os incas também vão ser dominados pelos espanhóis. Também eles têm muito ouro, prata, e quando os espanhóis, no caso da conquista dos astecas, foi Hernán Cortés. Já o Império Inca vai ser conquistado pelo Francisco Pizarro. Francisco Pizarro, que vai dominar aquela região e vai roubar todas as riquezas desses povos e também vão, bem dizer, torná-los escravos do Império, que eu falo império, pelo que os espanhóis vão dominar toda essa região, tá? O Império Espanhol aqui na América. Então, assim termina a história desses povos, dos astecas, dos incas e dos maias. Espero que vocês tenham entendido, tá? E daqui a pouco eu vou dar uma aula para vocês sobre a correção dos exercícios. Então faça os exercícios, tá? Desse capítulo e depois nós vamos corrigir. Então, pessoal, um abraço e até a próxima videoaula.